Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Nossa aula de hoje nós estudaremos um pouco sobre os conteúdos celulares, né, as estruturas internas de uma célula, principalmente as organelas citoplasmáticas. Então, né, vocês já viram em algumas aulas anteriores aí algumas ilustrações de células eucarióticas, né? Aqui nós temos uma célula animal e percebam que ela tem uma série de estruturas dentro dela, não só dentro como fora também, né? Mas vamos olhar aqui dentro. Temos o núcleo, o retículo endoplasmático, o complexo golgiense, mitocôndria, centríolo, lisossomo, temos os ribossominhos ali, enfim, tem uma série de organelas, tá? Então, assim, percebo que esse nome organelas, né, nos remete a pensar em órgãos, em pequenos órgãos, e é justamente isso que as organelas são, então, para a célula. Imagina a célula como um ser vivo individual, até porque se você pegar um organismo unicelular, ele é constituído por aquela única célula. Então, essas organelas elas vão ter funções distintas dentro da célula que vão trabalhar justamente para manter o todo em funcionamento, ou seja, para manter aquele organismo vivo. Os multicelulares não são diferentes. Cada célula nossa trabalha para se manter viva e o conjunto dessas células vivas nos mantém vivos. A partir do momento que nossas células começam a morrer, somos nós, obviamente, que começamos a morrer. Tá? Então aqui temos uma célula animal e aqui temos aí um esqueminha de uma célula vegetal. Percebam que aqui nós temos algumas diferenças. Por exemplo, uma parede celular que na célula anterior não tinha, e um vacúolo, e o cloroplasto. Então, assim, vocês vão ver que tem algumas diferenças. Tem algumas organelas que são exclusivas, né? Tem algumas estruturas exclusivas de célula animal e algumas que são exclusivas de células vegetais. Tá? Eu digo estrutura ao invés de organela porque nem tudo é organela. Tá? Então, nós teremos aí, por exemplo, o citoesqueleto, né, que vai estar nas células, e, então ele é um componente aí do citoplasma, mas não necessariamente uma organela. Então, a gente viu aí na aula passada sobre a membrana plasmática. Então, você já sabe que a membrana plasmática ela é constituída por uma dupla camada de fosfolipídios e proteínas, né, formando esse modelo do mosaico fluido. Nós temos várias proteínas que desempenham várias funções que estão relacionadas principalmente com as funções da célula e que algumas dessas proteínas estão aí envolvidas, né, principalmente no processo de expressão gênica dessa célula, produção de proteínas dessa célula. Então, elas vão perceber o ambiente externo, vão enviar mensagens lá para o núcleo, então, produzir alguma proteína com base naquilo que está armazenado, com base na informação genética que está armazenada lá, tá? Enfim, vocês viram também que ela controla a entrada e saída de substâncias, que ela tem um papel importantíssimo na célula, muito mais do que simplesmente delimitar a célula. E aí nós temos então os três principais componentes. Então, quando começaram a estudar as células, os microscópios lá rudimentares, né, vinham mais ou menos isso aqui, né? Então, já delimitaram, né, que tinha, já perceberam, né, que tinha uma membrana, né, e um núcleo. E aí tudo aquilo que estava entre a membrana e o núcleo deram o nome de citoplasma, tá? Até porque acreditavam que era só um líquido que tinha lá, meio viscoso, não se tinha microscópio bom o suficiente para perceber as estruturas. Então a gente agora separa o citoplasma em citosol e as organelas e as estruturas. O citosol, sim, é a parte líquida, a parte do plasma em si, que tem um líquido viscoso, constituído principalmente por água, sais minerais, proteínas, glicídios, ácidos nucleicos, enfim, substâncias orgânicas em geral aí que a célula tanto produz quanto utiliza. Então tem algumas coisas que vão entrar, que vão vir de fora para a célula utilizar, e vão ter também substâncias que a célula produziu, que vão ser liberadas para fora, seja por secreção ou até mesmo pela questão de excreção. Aí, primeira estrutura que veremos, então, são os ribossomos. Gente, os ribossomos são importantíssimos. Os ribossomos possivelmente devem ser as primeiras estruturas celulares a terem surgido, a terem se desenvolvido, principalmente pelo papel que eles desempenham, né? Então, os ribossomos eles são constituídos por duas subunidades, uma subunidade maior e uma menor, tá? E a composição deles, a composição química é RNA ribossômico e proteínas. Então, isso aqui é feito de RNA ribossômico e proteínas, e isso aqui também é feito de RNA ribossômico e proteínas. Eles são sintetizados, ou seja, eles são produzidos lá dentro do núcleo.
numa região lá que a gente chama de nucleolo. E são produzidas essas partes separadas e só são montadas lá no citoplasma. Qual é a função do ribossomo? Produzir proteína, sintetizar proteína. Toda e qualquer proteína de uma célula vai ser produzida por ribossomos. E como é que o ribossomo faz isso? Ele lê a informação que vem em um RNA mensageiro, né? Vocês vão ver ainda que... Não, na verdade vocês já estudaram isso, né? É a questão dos diferentes tipos de RNA. Então, o RNA mensageiro, ele traz a informação lá do núcleo de uma receita de proteínas. Então, como fazer uma proteína? Né? Vai ter aqui a sequência dos aminoácidos que estarão integrando aquela proteína. E a função do ribossomo é ler essa informação e sintetizar, ou seja, produzir, pegar aqueles aminoácidos e ligar um aminoácido ao outro através de ligações peptídicas e formando como se fosse aí, imagina um colar de pérolas e cada pérola fosse um aminoácido. Aí você tem um colar inteiro, você vai ter então uma cadeia polipeptídica que vai se dobrar sobre si próprio, dependendo dos tipos de aminoácido que tiver, e vai formar a nossa proteína. Então, a nossa proteína vai ser o colar final já lá, rebuscado, com de repente mais alguns penduricalhos ali, sei lá, tá? Mas então, como que o ribossomo funciona? Você tem um núcleo lá, e lá no núcleo você tem o DNA, tem os cromossomos. Os cromossomos eles não vão sair de lá, a não ser no momento da divisão celular, que não é o caso. Aí então o que vai acontecer? Nós teremos lá algumas enzimas ali, uma RNA polimerase, que vai produzir, né, um filamento de RNA, que a gente vai chamar de RNA mensageiro, copiando a informação de algum gene. O gene é a receita da proteína. Então tá lá, imagina que o DNA é o livro das receitas. Aí você xerocou uma cópia dessa receita na forma de um RNA. Então isso aqui seria uma cópia de uma receita que está lá. Aí você retira essa cópia e manda para o citoplasma. Tá? O DNA continua lá, o livro das receitas continua lá. Você só saiu com aquela cópia da receita. Aí o ribossomo lê essa informação e produz a proteína com base nessa informação. Então imagina que o ribossomo ele vai ser o padeiro. Imagina que isso aqui é um bolo, né? Essa proteína final aqui é um bolo. Né? E lá está a receita do bolo. Você copiou essa receita através do processo de transcrição e levou lá para o citoplasma. Lá no citoplasma chegou o padeiro ali, leu essa informação, leu essa receita e traduziu essa informação do RNA mensageiro em uma proteína, ou seja, cozinhou, né, com base na receita que ele recebeu. Então aqui você tem receita para tudo, mas não é porque você tem receita para tudo que você vai xerocar, vai criar essas receitas, né, vai produzir esses bolos aqui, né, vai produzir essas proteínas, a não ser que seja pedido. Né? E quem que pede para você expressar essas proteínas? A expressão, no caso, é a produção das proteínas com base na informação genética. Quem que dá os comandos para isso aqui acontecer? Diferentes sinalizadores, pode ser hormônios, pode ser alguma proteína que está lá na membrana, que ativa uma proteína que está lá no núcleo, uma região promotora de algum gene. Então isso varia muito com a idade do organismo, varia com o estado fisiológico que ele está, enfim. Depois a gente vai estudar mais ainda essa parte aqui que a gente chama de expressão gênica, essa parte do metabolismo de proteínas, tá? Hoje a ideia é vocês entenderem a função do ribossomo, que é justamente produzir as proteínas, tá? Beleza. E falando em núcleo, né? Primeira coisa que vocês precisam saber sobre o núcleo é que ele é constituído por essas 4 estruturas. Primeiramente a carioteca, que é uma dupla membrana que por sua vez já é dupla. Então, uma membrana plasmática ela já é dupla, né? Tem uma dupla camada de fosfolipídios. A carioteca não é uma simples membrana. Você tem 2 camadas de membranas plasmáticas, digamos assim. Você tem uma membrana em cima e outra membrana aqui. E aí, esses buraquinhos aqui, esses poros, eles não são simplesmente os buraquinhos, né, como aqueles poros proteicos que acontecia na membrana plasmática, aqueles canais de proteína. Aqui é uma estrutura complexa, você vai ter várias proteínas envolvidas, então a entrada e saída de substâncias do núcleo é muito mais regulada do que a entrada e saída de substâncias da célula. E a carioteca que dá o nome, né, de eucariótico e procariótico. Né? Procariótico é anterior à presença da carioteca. Eucariótica é que tem a carioteca, tem o núcleo. Né? Então, o que faz o núcleo ser o núcleo justamente é a carioteca. Aí lá dentro nós vamos ter também um líquido viscoso, aí, constituído principalmente aí por ácidos nucleicos ou subunidades de ácidos nucleicos, aí, nucleotídeos, né, que a gente vai chamar de nucleoplasma. Uma região um pouco mais densa vai ser justamente a área de produção
dos ribossomos. E essa área densa, quando perceberam na microscopia, deram o nome de nucleolo. E aí, outra parte que também perceberam na microscopia é a parte que corava bastante forte, né, com os corantes, e aí deram o nome então de cromatina, porque corava, então o croma relacionado aí à coloração, e a cromatina é justamente o DNA em si, ok? Tá. E a função, qual que é a função disso aqui? A função principal do núcleo é proteger o DNA. Proteger o DNA e regular aí a expressão gênica, controlar a divisão celular, os momentos aí que a célula vai começar a divisão celular. E aí nós temos o retículo endoplasmático, tá? O retículo endoplasmático, olha o nome, retículo vem de rede, endoplasmático, endo seria dentro, dentro então do citoplasma, uma rede de membranas dentro do citoplasma. Então, se perceba que ó, isso aqui seria uma célula vegetal, ó, todos esses canais aqui parecem uns túneis, tem umas partes maiores aqui, uns bolsões, tudo isso aqui seria retículo endoplasmático. Então, isso vai, o formato dele vai variar de célula para célula, dependendo da função da célula, dependendo do tipo de célula, se é célula animal, se é célula vegetal. Mas, de forma geral, ele vai ser constituído por bolsas e túbulos interligados. Ó. Então percebam que aqui ó, você tem um tubinho, né? Aqui você tem uma bolsa, aqui ó, você tem bolsas, ó, são tudo interligados. Inclusive interligado com o próprio núcleo, com a própria carioteca. E isso vai ter muito a ver com o tipo de coisas que eles vão produzir, o tipo de substâncias que vão ser produzidas aqui dentro, ou armazenadas, né, com a função. Agora percebam, né, que nós temos aqui, ó, essa parte aqui mais rosa aqui tem umas bolinhas, e aqui você tem uma parte mais lisa, né, sem aquelas bolinhas. Essas bolinhas são justamente ribossomos. E aí eu falei para vocês agora mesmo que ribossomo é responsável por produzir proteínas. Então essa região aqui, que a gente vai chamar de retículo endoplasmático granuloso, ou então rugoso, vai ser mais voltada para a produção de proteínas. Você vai ter um local especial para produzir proteínas. E aqui, extensão dele, mas sem esses ribossomos, você não vai produzir proteínas. Mas você pode modificar as proteínas, você pode adicionar lipídios, até porque essa região aqui vai estar mais direcionada para síntese e armazenamento de lipídios. Então, como eu disse, varia muito de célula para célula. O tipo da célula vai fazer com que você tenha mais desse ou menos desse, ou mais complexo Golgiense, por exemplo. Tá? Então aqui, ó, vamos falar um pouco do granuloso. Como eu falei para vocês, né, ele tem esses ribossomos aderidos e por isso que ele tem esse aspecto granuloso. Em alguns livros vocês vão encontrar isso como rugoso, então retículo endoplasmático rugoso, ou então granuloso. Tá? E a principal função é a síntese então, e armazenamento de proteínas. Que proteínas? Principalmente proteínas que vão para a membrana ou proteínas de exportação, proteínas que você vai exportar, que você vai secretar, que você vai mandar para fora da célula. Por exemplo, pega um hormônio proteico, a insulina. A insulina vai ser produzida aqui dentro, não vai ser produzida solta no citoplasma. Porque se produz solta no citoplasma, daí você vai ter que colocar numa vesícula para daí você mandar para fora. Então não faz muito sentido. É melhor você já produzir ela aqui dentro, que ela já está, né, armazenada num local separado do citoplasma. Fica mais fácil você transportar isso para fora através de exocitose, certo? Aí nós temos o não granuloso, que é essa parte mais aqui de fora. Como eu falei para vocês agora mesmo, a principal função aí relacionada ao não granuloso seria a síntese, então, e armazenamento de lipídios. E também a modificação de algumas proteínas aí com adição, para produzir lipoproteínas, por exemplo, que são lipídios associados a proteínas ou proteínas associadas a lipídios, vai produzir aqui. Então, né, os lipídios que são produzidos aqui também são direcionados aí para membrana. Então, você vai produzir fosfolipídios, vai ser aqui dentro, não vai ser solto lá no citoplasma. Tá? Vai produzir alguns carotenoides, vai ser aqui. Né? Você vai, por exemplo, carotenoides que vão atuar lá fora da célula, ou então alguns hormônios com base no colesterol, esteroides, por exemplo, vai produzir alguns esteroides, vai produzir aqui, e aí você libera no momento que for necessário, certo? Beleza, o complexo Golgiense ele é muito similar, né, em uma primeira vista. Então, a primeira vez que você está vendo uma estrutura de uma célula eucariótica, você olha lá, retículo endoplasmático granuloso, não granuloso e complexo Golgiense, parece que é tudo a mesma coisa. Mas não é. Já falei para vocês das diferenças entre granuloso e não granuloso. Agora, o complexo Golgiense, percebam que você tem várias bolsas aqui, empilhadas, achatadas, mas não interligadas. Essas bolsas aqui são chamadas de cisternas, tá?
Lumen seria sempre a parte que é interna. Então, o lumen, né, sempre que vocês verem o lumen, imaginem que é ao lado de dentro de alguma coisa. Por exemplo, lumen do intestino, então a parte de dentro do intestino. Lumen aqui do complexo Golgiense, a parte interna aqui, então, dessas bolsas. Como é que vai, com o que ele vai fazer? Então, primeiramente, né, uma das funções principais dele é sintetizar e armazenar carboidratos. Eu digo isso para vocês poderem separar as funções de um e do outro de uma forma mais fácil. Né? Você tem N funções que podem ser agregadas para essas organelas, né, de acordo com o tipo de célula. Mas basicamente seria isso e mais. Né? Ele vai ter aí a função de modificar proteínas que chegam ali, modificar lipídios que chegam ali, modificar carboidratos que chegam ali, e aí empacotar na forma de vesícula, né? E direcionar para exportação principalmente, ou até mesmo, né, vai produzir ali os lisossomos, né, que vão ser umas bolsinhas contendo enzimas para digestão intracelular. E aí os três, ou melhor, as quatro, né, com o núcleo, né, as quatro organelas, as quatro estruturas, elas podem atuar em conjunto. Então, é o processo que a gente chama de secreção celular, que seria a produção de substâncias e excreção delas, né, para fora, secreção delas para fora da célula a partir da exocitose. Então, imagina aqui, ó, lá no núcleo eu falei para vocês que tem os cromossomos. Os cromossomos têm os genes, que são as receitas para as proteínas. Aí, beleza, você produziu um RNA mensageiro, chegou aqui no retículo endoplasmático granuloso, você sintetizou um polipeptídeo, uma cadeia de aminoácidos que se transforma então em uma proteína. Aí vamos supor que essa proteína seguiu aqui para o retículo endoplasmático não granuloso e ali foi adicionado um lipídio para ela, então virou então uma lipoproteína. Aí daqui, ó, com base em vesículas. Então se destaca uma vesícula, uma bolsinha, e essa bolsinha ela é transportada até o complexo Golgiense. E aqui nós vamos ter então face cis e face trans. A face cis é a face voltada para o núcleo, voltada para as organelas, a face que recebe essas bolsas. A face trans é a face voltada para a membrana plasmática, a face que libera essas vesículas para o processo de exocitose. Mas beleza, então ó, as proteínas estão aqui, foram produzidas lá, chegaram aqui, e aí você vai ter então a fusão dessas membranas. Então a membrana da vesícula fundiu na membrana do complexo Golgiense, pronto, agora essas proteínas estão ali dentro. Ali dentro você vai ter enzimas, você vai ter substâncias que vão então trabalhar em cima dessas proteínas. Então você vai ter, como eu falei, essas modificações pós aí tradicionais. Então você vai ter adição de alguns glicídios, vai ter retirada de alguns íons, ou então introdução de alguns íons. Então tudo varia de acordo com o tipo de proteína, o tipo de substância que você está produzindo. E aí vai passando de uma para outra aí, através de vesículas aqui, então principalmente pelo lado de fora, né? Percebam que ela, né, vai do menor para maior, então uma vesícula chegou aqui, aí você destaca uma vesícula, vai para cá, então essas proteínas vão amadurecendo. Por fim, você tem então a liberação de uma vesícula, e essa vesícula de secreção, no caso, vai ficar esperando. Vai ficar esperando um sinal externo, né, sinalizar que ela deve ser liberada, e liberar isso aqui para fora então da célula, fazer então o processo de secreção. Vocês podem imaginar isso aqui, por exemplo, como uma linha de montagem de um automóvel. Então, imagina uma fábrica de carros, né? Você tem lá dentro do núcleo lá o projeto do carro. Né? Você não vai pegar o projeto do carro e já fazer o carro, assim, você. Não, você tem todo um processo, né? Então esse projeto é impresso, né? Vai lá para os engenheiros lá vão montar, vão produzir, por exemplo, um motor aqui no retículo plasmático, aí esse motor aqui no retículo plasmático não granuloso, ele já é adicionado ao chassi, ao monobloco, aqui é produzido aí os estofamentos, os vidros, então você tem essa montagem aqui, aí você leva isso lá para o complexo Golgiense, lá no complexo Golgiense você vai ter a adição aí, por exemplo, da parte estética do carro, você vai ter a regulagem desse carro, você vai ter a pintura dele, né, que está dentro da parte estética aí, os test drive e tudo mais, até o carro ficar ok, e aí por fim você vai exportar esse carro aqui, vai mandar para as lojas, que digamos seria aqui as vesículas de secreção, e aí a hora que essas lojas recebem aí um comprador, digamos assim, você libera então o automóvel para fora então disso. Então todo um processo de montagem, uma linha de montagem aí de proteínas, de substâncias orgânicas dentro da célula, cada uma com sua função,
mas que cada uma sozinha não ia conseguir produzir a substância em si, ok? Mais ou menos por aí a ideia. Aí nós temos os lisossomos, acabei de falar deles ali, que são produzidos a partir do próprio complexo Golgiense. Então os lisossomos vão ser vesículas, vai ter uma vesículazinha ali, uma bolsinha dentro da célula que vai ter enzimas com ação aí digestiva, elas vão conseguir degradar determinadas substâncias. Então imagina uma célula que faz fagocitose, né, que a gente já estudou, que é você englobar algumas partículas ali. Imagina um leucócito, uma célula de defesa, vai lá e engloba uma bactéria. A bactéria entrou ali dentro, está lá dentro agora de uma bolsinha, você englobou ela, mas vai ficar com ela ali, viva ali dentro? Não. Você vai levar um lisossomo lá, vai fundir com aquela vesícula do fagossomo ali, e aí vai liberar essas enzimas que estão aqui dentro, junto com a bactéria. E essas enzimas vão lá e vão degradar essa bactéria, vão destruir ela. Vamos deixar ela em pedacinho. Algumas coisas ela vai absorver, e aquilo que ela não absorver, ela vai fazer exocitose, ou seja, vai excretar para fora. Então, restos mortais de bactérias que a gente não acha útil para nada, a gente joga para fora. Tá? Mais ou menos essa que é a função dos lisossomos, tá? Fazer a digestão intracelular. Essa digestão intracelular pode ser, inclusive, para coisas internas da célula. Então, temos aqui um vacúolo autofágico. Então, você tem uma organela celular que você não quer ter mais. Ela não tem mais função, né, tem demais. Aí, vamos supor, tem uma mitocôndria ali que está dando defeito e você quer destruir ela. Como é que você vai destruir? Você vai fazer um vacúolo interno ali com ela lá dentro e vai levar um lisossomo lá e liberar essas enzimas para degradar. Aí você quebra essa mitocôndria, absorve os nutrientes e pronto, você reutiliza esses nutrientes para outra coisa. Se sobrar excretas metabólicas aí, ou excretas tóxicas aí que você não vai usar para nada, tua célula manda para fora por exocitose, certo? Então, isso é a função do lisossomo, digestão intracelular. Aí nós temos os vacúolos, olha o nome, vacúolo, lembra vácuo, lembra espaço, né? Um espaço vazio, mas não é necessariamente vazio, né? Vacúolos são aquelas grandes bolsas que ocorrem principalmente em células vegetais, mas não somente nelas. Pode ocorrer também em protozoários, né? Então vamos estar regulando a pressão osmótica, retirando o excesso de água do citoplasma, jogando para fora. As células também vão utilizar o vacúolo, dependendo do tipo de célula vegetal, para armazenar algumas substâncias úteis, armazenar alguns açúcares, enfim, depende muito do tipo de célula. E outra coisa também, né? Em células vegetais, nós não temos a presença de lisossomos. Então, quem vai desempenhar esse papel muitas vezes é o próprio vacúolo, porque lá dentro, como é um espaço, né, uma dispensa ali da célula, ela pode liberar essas enzimas digestórias lá para elas não degradarem nada no citoplasma. Então, fica lá. Então, você quer destruir alguma coisa, você joga lá para o vacúolo, e lá no vacúolo essas enzimas fazem então essa função de digestão. Ok? Aí nós temos os oleossomos. Oleossomos, gente, são umas bolsinhas, pequenas bolsinhas que armazenam óleos, tá? Lipídios em geral. São encontrados principalmente em plantas. Então você vai ter lá uma semente, por exemplo, células lá de uma semente que vão armazenar bastante óleos, né? Isso é só um exemplo, não que vai ocorrer só em sementes, não que todas as sementes tenham, né? Mas eles são justamente extensões do próprio retículo endoplasmático. Então, se lá na extensão, lá no finalzinho lá de uma projeção do retículo endoplasmático, você vai ter a formação de uma vesícula. E lá você vai ficar estocando então esses lipídios para quando a célula precisar. Lembre que os ácidos graxos, né, os óleos, os lipídios, eles são altamente energéticos. Então, as células elas podem utilizar essas substâncias, né, esses lipídios, para a produção de energia química para elas, para a produção do ATP, em momentos aí de carência de energia de outra forma. Por exemplo, uma planta que faz fotossíntese, de repente não tem condição de fazer fotossíntese, ou porque baixou a luminosidade, ou porque perdeu as folhas, ou porque está germinando. Então, você vai acessar então, esses lipídios para poder então, produzir energia. No nosso caso também, você está lá um jejum prolongado, você gastou toda a glicose do teu corpo, gastou todo o glicogênio. O que você vai gastar? Vai acessar suas gorduras, vai quebrar essas gorduras para produzir energia. Por isso que é difícil quebrar gordura, por isso que é difícil emagrecer, porque você tem que acabar com todo o teu estoque de carboidratos para só aí você começar a acessar os teus lipídios.
E aí nós temos as mitocôndrias, justamente as organelas envolvidas no processo de produção de energia química para nós, produção do ATP. Né? As mitocôndrias que nós já falamos um pouquinho lá na questão da origem da vida, né? Porque elas têm essa origem aparentemente endossimbiótica, né? Aparentemente as primeiras mitocôndrias eram bactérias que tinham sido englobadas por células maiores, né? Elas produzem o ATP, produzem energia química, realizando o que a gente chama de respiração celular. Então elas recebem aqui compostos orgânicos, né? Principalmente aí o acetil-CoA, né? Acetil-coenzima A, a partir da quebra aí da glicose, por exemplo, utilizam o oxigênio e vão produzir, então, uma quantidade muito grande de ATP. E aí, vão liberar o gás carbônico e a água para a célula. Aí a célula vê o que faz com isso. Provavelmente vai utilizar a água e vai liberar o gás carbônico para fora. Tá? Então aqui ó, só um exemplozinho, isso aqui também a gente ainda vai estudar quando for ver o metabolismo, mas ó, essa linha aqui seria a membrana plasmática. Então entrou a glicose dentro da célula, e lá no citoplasma, ou hialoplasma, dá na mesma, você vai ter o processo da glicólise, que seria a quebra da glicose. Essa glicólise vai quebrar então a glicose em duas moléculas de ácido pirúvico ou piruvato, que serão convertidos em acetil-CoA, que é justamente a molécula que vai entrar no ciclo de Krebs e vai ser responsável pela produção de alguns ATPs. A glicólise aqui também vai produzir alguns ATPs, então dois aqui e dois ali. Mas a grande produção de ATP, a grande produção de energia química é justamente nas membranas internas da mitocôndria, no processo chamado de cadeia respiratória, ou lá na cadeia transportadora de elétrons. Isso é uma coisa muito legal que a gente vai ver ainda, mas começa aqui já. Então, a mitocôndria tem essa função de produzir energia química a partir dos compostos orgânicos que chegam até ela. Tá? Então, vão chegar na forma de acetil-CoA principalmente. Tá? Podem ter alguns outros aminoácidos que podem entrar aqui, alguns esqueletos de carbono, mas a molécula principal de entrada aqui é acetil-CoA e o oxigênio lá para a cadeia respiratória. Aí você tem a produção da energia química. Isso aqui vai ocorrer em todas as células eucarióticas, tá? Toda célula eucariótica vai ter esse tipo de produção de energia. Aí nós temos os cloroplastos. Os cloroplastos, né, são equivalentes, não, são similares aí às mitocôndrias com relação à origem, né? Possivelmente também eram aí micro-organismos, algumas bactérias que foram englobados no passado por células maiores, e a principal função dos cloroplastos é produzir compostos orgânicos, produzir açúcares, realizando a fotossíntese. Então o cloroplasto ele é verdinho porque ele tem a clorofila, então é justamente ele que dá a cor verde aí para as folhas, porque a folha está verde justamente porque tem um monte de cloroplasto lá dentro fazendo fotossíntese. Aí ele vai pegar o gás carbônico, vai pegar a água, vai pegar a luz solar, vai usar essa luz solar como fonte de energia, vai misturar o gás carbônico com a água e fazer a glicose. Claro, falando isso de uma forma assim, bem resumida do processo. Tá? Ele vai produzir ATP ali dentro, mas ele vai queimar o próprio ATP. Aí essa glicose que a célula produz, ou melhor, que o cloroplasto produz, a célula usa da forma que ela quiser. Ela pode mandar lá para a mitocôndria, por exemplo, né, pode quebrar e produzir energia, ou ela pode transformar em sacarose e transportar para outras partes dela, ou pode produzir um néctar lá para as flores, pode produzir amido lá e armazenar nas sementes ou nas raízes, ou então pode produzir celulose com isso. Então, o cloroplasto é uma organela-chave para as plantas. As plantas não teriam toda a eficiência que elas têm, né, como produtoras, se não tivessem os cloroplastos lá dentro fazendo esse processo fundamental de produção de compostos orgânicos, produção de açúcares dentro delas. E aqui o esqueminha, né, eu já passei esse esqueminha aqui para vocês, né, que a fotossíntese ela é subdividida em duas etapas, fase clara e fase escura. Não que vai ser no escuro que isso vai acontecer, a gente chama de fase escura porque não necessita da luz, mas necessita daquilo que é produzido na fase clara. Então, elas são totalmente interligadas. Então, o que é produzido aqui, utilizado aqui, o que sobra daqui, volta para lá e assim por diante. Tá? Nós também entraremos em detalhes quando chegar na parte do metabolismo energético. Vocês vão ver cada passo disso aqui. Vão perceber que nas membranas do tilacoide a presença da clorofila, como que a clorofila, o que a clorofila faz com a energia que ela recebe quando ela é excitada pela luz, que aí você tem um salto de elétrons e ela rouba o elétron da água, e ela quebra a água, libera oxigênio, e aí esses elétrons ficam saltando, quando você vê, né, tá lá produzindo glicose a partir da fixação do carbono. Então é uma coisa muito louca e muito legal.
Mas enfim, função do cloroplasto, então, fotossíntese, produção de compostos orgânicos utilizando substâncias inorgânicas, água e gás carbônico e luz solar como fonte de energia, beleza? Aí nós temos outros plastídeos, ou então outros plastos, porque o próprio cloroplasto é um tipo de plasto, né? Isso a gente já havia conversado em algum outro momento. Aí nós temos então alguns plastos, por exemplo, leucoplastos, né, que seriam os plastos esbranquiçados, né, não necessariamente, mas o leuco vem de justamente disso, né. Cromoplastos, que seriam os plastos aí que vão estar responsáveis pelo armazenamento, principalmente o armazenamento aí de pigmentos, né, então carotenoides, por exemplo. Aí, ó, os leucoplastos, né, leucoplasto aí, original, digamos assim, ele vai dar origem a diferentes plastos, né? Nós temos aqui os amiloplastos, que vão armazenar amido, helioplastos, que vão armazenar óleos, proteinoplastos, que obviamente vão armazenar proteínas. E aqui os estatolitos, que vão ser alguns plastos que vão estar relacionados aí, principalmente com a questão da orientação da planta com relação ao lado de baixo, o lado de cima. Isso aqui vai estar principalmente presente em raízes para direcionar, né? Vão ter ali um certo peso nessas estruturas internas aqui, que vão ser atraídos pela gravidade, e a raiz aí vai saber qual que é o lado de baixo, por mais que a gente pense, nossa, que coisa, né? Todo mundo sabe qual que é o lado de baixo, mas claro, a gente sabe qual que é o lado de baixo justamente por causa da atração gravitacional. A gente tem sentidos para isso, mas imagina uma planta, qual que é a estrutura do sentido com relação à atração gravitacional. Uma delas é essa aqui, o estatolito, ok? Beleza. Aí nós temos os peroxissomos. Peroxissomos, assim como os lisossomos, são vesículas redondinhas, são bolsinhas redondinhas contendo enzimas lá dentro. Mas os peroxissomos são bem menores e eles têm outras funções. A principal função dos peroxissomos nas células que eles ocorrem é justamente a questão de oxidar os ácidos graxos para a produção de energia química. Então você armazenou lá lipídios como estoque de energia. Tá, beleza. Acabou a tua energia, agora você vai acessar aqueles lipídios. Para você mandar esses lipídios lá para a mitocôndria, você não vai mandar lá uma gordura inteira lá para a mitocôndria. Você vai ter que quebrar ela em pedacinhos. Você vai ter que oxidar ela. Vai ter que quebrar em pedacinhos lá de acetil-CoA, por exemplo. E aí, quem faz esse processo são principalmente os peroxissomos. Só que nessa quebra, nesse momento, vai ter a liberação do peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, que é extremamente tóxica para a célula. E aí, então, o peroxissomo também vai ter uma enzima ali chamada de catalase, que vai converter, então, esse peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. Então, esse peroxissomo vai ter essa função também de reduzir os impactos, né, dessa oxidação aí dentro da célula. E também, em algumas células, o peroxissomo vai ter a função de detoxificar compostos tóxicos. Então, beleza, você bebeu lá, então está com bastante álcool no teu sangue, esse álcool é tóxico para o teu corpo, o teu fígado é encarregado de retirar ele, metabolizar ele de uma forma não tóxica. Então, nesse processo, você vai ter, né, muitas vezes, os peroxissomos envolvidos aí, te ajudando a detoxificar esse álcool que está no teu corpo. Beleza? Aí nós temos o citoesqueleto. Como o nome já diz, citocélula, esqueleto, esqueleto, né? Então, o esqueleto da célula. O citoesqueleto ele vai estar aqui, né? Geralmente, quando a gente desenha uma célula, a gente não desenha esse citoesqueleto para não ficar aquela bagunça. Mas aí você coloca um núcleo aqui, uma mitocôndria ali, um lisossomo lá, essas coisas assim, tudo como se estivessem fixas em algum lugar. Beleza. Primeiro que elas não são fixas em algum lugar, né? Tudo é meio fluido. Segundo, mesmo que fosse, o que seguraria, o que mantém as coisas em cada um no seu lugar? Como que tudo não cai, já que a gravidade puxa para baixo? Como é que não fica tudo espalhadinho não, tudo amassadinho no fundo da célula? Justamente citoesqueleto. Então, o citoesqueleto mantém as estruturas das células nos locais dela. O citoesqueleto é responsável pela movimentação interna das coisas dentro da célula. Eu falo da vesícula que está saindo daqui e indo para lá. Ninguém nunca me perguntou como que ela sai daqui e vai para lá. Como que essa vesícula, essa bolsa membranosa, sai lá do retículo plasmático e vai até o complexo Golgiense? O que puxa ela de um lado para o outro? Como que ela vai se deslocar? E como é que ela vai acertar o alvo? Como é que ela vai chegar lá justamente naquele local? Como que uma vesícula que está dentro da célula vai saber o momento certo de
fundir-se com a membrana e liberar a substância lá para fora. Como que ela vai sair daqui e ir para a membrana? Entende? Então, quem que faz isso? É justamente o citoesqueleto. Então, o citoesqueleto é responsável pela organização interna da célula, pelos transportes internos, a movimentação interna e externa também. Então, se tem uma célula aí se locomovendo, quem está fazendo esse processo de locomoção, né, internamente é o citoesqueleto. E ele é constituído basicamente por 3 tipos básicos aí de estruturas. Nós temos os filamentos da actina, né, que é uma proteína pequenininha, fininha aí, né, que vai formar esses filamentos. Nós temos os filamentos intermediários, que vão ser um pouco mais espessos, né, do que os da actina, e nós temos os microtúbulos, que vão ser os maiores. Então nós temos 3 níveis aí estruturais principalmente. Então percebam que a actina, né, tem essas bolinhas que se associam formando essas tiras, né? Percebam que ela está aqui ó, justamente na parte mais relacionada à membrana. Então a actina está muito envolvida no formato da membrana. Isso aqui seriam células, né, de epitélio aqui de intestino delgado, né, tem as microvilosidades, então você vai ter a absorção dos nutrientes aqui. Uma célula que tem um movimento, por exemplo, a formação dos pseudópodes, ou então a própria manutenção dessa estrutura aqui, quem faz é a actina. Então a actina vai fazer essa rede, né, justamente próxima à membrana, mantendo a membrana no local dela. Os filamentos intermediários, né, vão ter então algumas proteínas, por exemplo, um colágeno, eles vão estar mais envolvidos com a manutenção das coisas ali internas nos seus lugares, né, das organelas ali nos seus lugares e da resistência à pressão dessa célula. Então, você tem várias células, você consegue manusear elas, então as próprias células, você aperta e ela volta para o lugar. Muito disso é porque cada célula tem uma estrutura interna aqui, né, uma rede de filamentos intermediários que absorve esse impacto, né, essa pressão, né, se torce todo ali, mas aí volta ao seu local, volta ao tamanho normal, volta à estrutura normal. Então, mais ou menos essa que é a função dos filamentos intermediários. Já os microtúbulos, né, geralmente eles vão estar associados aí com o centríolo, que é outra organela ali, e vão estar relacionados aí às linhas, então, direcionais, né, de transportes das vesículas. Então, esses transportes que eu estava falando, uma vesícula sair daqui e para lá, normalmente, então, né, vai estar orientado por esses microtúbulos. A própria questão da movimentação dos cromossomos, numa divisão celular, como é que os cromossomos se dividem? Metade para cada lado da célula, para a célula se dividir. São os microtúbulos que puxam. Então, e além disso, né, a formação de cílios e de flagelos também é constituída por microtúbulos. Então, você tem esses 3 níveis básicos aí de estruturas do citoesqueleto. Então, o esqueleto da célula. E nós temos os centríolos. O centríolo, ele por si próprio, é constituído por microtúbulos. Então você tem aqui essas 9 conjuntos de 3 microtúbulos. Então percebam que 3 microtúbulos, 3, 3, 3, você vai ter esse conjunto aqui de 9. Então isso aqui são os centríolos. Eles vão formar então uma região que a gente chama de centrosoma, que justamente vai estar organizando aquela irradiação de microtúbulos. E mais, não só isso, mas também a formação de cílios e flagelos. Então nós temos, né, a presença de cílios e de flagelos não só em células animais, mas também, principalmente em protozoários também, né? Você pega aqui um protozoário, o flagelo é utilizado na locomoção. Mas como é que ele mexe isso aqui? Justamente mexe porque você vai ter lá os microtúbulos, né, partindo lá dos centríolos, dando estrutura para ele. Aí utilizando energia que vem lá da mitocôndria, consegue agitar isso e consegue então nadar. Isso ocorre também aí nos nossos espermatozoides. Os cílios aqui, ó, isso aqui seria um paramécio, né, seria um protozoário, também utiliza esses cílios aqui também para poder se locomover, para poder capturar os alimentos. Nossas células, tem algumas células nossas que também são ciliadas, que atuam aí com outra função. Por exemplo, nas tubas uterinas, né, o epitélio de revestimento interno ele é ciliado justamente para esses cílios empurrar o óvulo lá para o útero. Então, saiu lá do ovário. Como é que o óvulo sai lá do ovário e vai até o útero? Como é que ele faz esse caminho? Ele não tem perna, ele vai rolando, deitou para um lado, então o óvulo sai rolando? Não, não é assim. Né? Você vai ter esses cílios que vão empurrando,
vão empurrando esse óvulo até ele chegar lá no útero. E nesse processo pode ocorrer então a fecundação ou não. Se não ocorrer, é menstruação. Se ocorrer, é a gravidez, certo? Então, por hoje era isso, né? Espero que tenham entendido o conteúdo. Essas são as principais estruturas celulares, né? As principais organelas que se vai encontrar dentro de uma célula. A gente focou mais na célula eucariótica, mas se você olhar a estrutura de uma célula procariótica, você vai ver que a célula procariótica tem os ribossomos, você vai ter lá o DNA, então você vai ter basicamente os mesmos processos, mas ocorrendo de uma forma mais solta, mais livre, não compartimentalizada, como acontece nas células eucarióticas. Então, por isso a gente focou nas eucarióticas, porque elas são mais complexas. Então, se entendendo mais complexo, né, subentende-se que você vai entender o mais simples. Então, tchau para vocês. Qualquer coisa, me dê um toque, ok? Então, até.